Bom dia, irmãos. Hoje, domingo, 3 de maio de 2020, já passando aí por mais de 45 dias de quarentena e aguardando o momento de nós estarmos juntos novamente, nos reunirmos na casa de Deus. Mas enquanto isso, nós encontramos conforto, consolo na palavra de Deus, porque Deus está sempre nos fortalecendo. Eu gostaria de hoje ler com os irmãos Abacuque, o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 6. Ali nós encontramos uma palavra muito própria, muito atual para nós, principalmente nesses momentos que estamos passando. Então ali a palavra de Deus nos fala o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. O livro do profeta Abacuque traz a sentença de Deus contra Judá, reino do sul, período que Israel estava dividido em dois reinos, Judá, reino do sul, e nesse livro é mostrado a iniquidade do povo, reconhecida aqui pelo profeta Abacuque, no capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Deus anuncia o cativeiro babilônico, versículos 5 a 11, resultado da soberba, da arrogância, do distanciamento do povo em relação a Deus, e por isso Deus revela o juízo contra o povo, traz alertas, anuncia consequências. Capítulo 3, versículo 5, adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos, mas faz também promessas de vitória para aqueles que se voltarem para ele e nele crer. O capítulo 2, versículo 4 traz aquele versículo muito conhecido daqueles que participaram da reforma e de todos nós que somos reformados. O justo viverá por fé. E diante da manifestação do profeta, que nós vemos no capítulo 2, versículo 1 ao 5, mais uma vez Deus revela sua intervenção e o prevalecimento da sua vontade para trazer agora libertação ao povo, conforme nós vemos no capítulo 2, versículos 6 a 19, confirma sua presença ao lado do povo, que arrependido se volta sinceramente para ele e se prostra diante dele, adorando e exaltando o seu nome. Capítulo 2, versículo 20. Portanto, tudo parece ser agora momento de derrota, momento de destruição, sofrimento, tristeza, sem solução, mas Deus mais uma vez se mostra misericordioso e vem ao povo trazendo um caminho de restauração. Capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque faz esse pedido a Deus: aviva a tua obra. O profeta reconhece e ensina o caminho que Deus traz para o povo, que nós temos nos 2 primeiros versículos do capítulo 3, e que só pode ser alcançado este caminho de vitória, de solução divina, através, em primeiro lugar, da oração. Por isso, o profeta, no primeiro versículo do capítulo 3, ele inicia este momento de exaltação, de louvor a Deus, com uma oração que é um cântico levado ao nosso Deus. E ele mostra que através da oração nós temos o caminho de nos aproximarmos de Deus. E o próprio profeta Abacuque então se coloca em oração, se humilhando e
mostrando que ele quer exaltar a Deus, que ele mesmo está arrependido dos seus pecados, assim como o povo deve buscar o arrependimento, se voltar para ele humildemente, para receber dele toda a direção. E aqui o profeta mostra isso, que quando nós exaltamos a Deus, nós reconhecemos o poder de Deus, nós cremos na ação dele, nós cremos no favor dele para com o seu povo. Por isso que nós temos que ter uma vida de oração, de dependência de Deus, mostrar a ele que nós o amamos, cremos realmente nele, esperamos dele a solução. Por isso nós temos intimidade com Deus. E por isso que nesses momentos nós não precisamos nos desesperar, mas confiar que Deus está nos ouvindo, Deus está nos atendendo, e a oração nos aproxima de Deus. Segundo lugar, o profeta fala que o caminho que Deus coloca diante de nós também é pela sua palavra, pela palavra de Deus. O capítulo 3, versículo 2, o profeta, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Isso significa que ele tem ouvido a palavra de Deus, ele tem buscado a palavra de Deus, e nós precisamos fazer isso. Nós temos que buscar e ouvir a palavra de Deus. É o único caminho para nós enfrentarmos as crises, o único caminho que nós temos para estarmos fortalecidos diante de Deus e para estarmos mostrando a nossa confiança nos decretos de Deus, naquilo que Deus tem providenciado, não só para manifestar o seu poder, a sua palavra, mas para demonstrar o seu amor e misericórdia para conosco. Por isso, irmãos, concluindo, Deus usa os seus caminhos eternos, capítulo 3, versículo 6, para avivar a sua obra, para que assim vivamos em plena harmonia com a sua vontade e direção, exaltando e anunciando a sua salvação, conforme nós lemos lá no capítulo 3, versículo 17 a 19. É nesse caminho que devemos sempre andar, confiando na vitória que Deus reserva aos que nele creem. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Neste Deus é que confiamos e esperamos, e sabemos que ele nos coloca neste momento para nos usar, para que possamos assim receber dele o avivamento de sua obra. E através da oração e do conhecimento da palavra de Deus, nós estamos sendo preparados para cumprir o propósito eterno de Deus em benefício da humanidade. Que Deus os abençoe, possamos esperar nele, confiar. Em breve, certamente, nós estaremos mais perto, estaremos juntos, louvando e exaltando a esse Deus que tem cuidado de nós. Deus nos abençoe.